Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Conexão. Gente, Leste Conexão, mais uma vez, é um hub do Leste Empreendedor, que são vários podcasts que nós temos na casa, que faz parte do Leste Vale, que é o polo de empreendedorismo feminino da região Leste Fluminense. E hoje, gente, pedi até aqui pro diretor aqui prender essa mesa, porque hoje o negócio vai... Papo aqui vai ser bom, gente. Papo aqui vai ser bom, tá? Então, ó, não esqueçam, curtir, compartilhar, tá? Todas as redes sociais, só procurar lá. Inclusive, ó, no Spotify tem tanto vídeo quanto áudio. Eu vi que tem muita gente aí se conectando e seguindo no Spotify, mas a gente também tá no YouTube e também tem uns cortes que nas redes sociais padrão, que é no Instagram e no TikTok, tá bom? Então, meninas, primeiro... obrigado, tá? Por cada uma de vocês estarem aqui. E eu vou começar, quero que vocês contem a história de vocês primeiro. E podem ficar à vontade, não fica preocupado com relação a tempo. Vão contando o que vocês acham que podem ir contando. Vocês já participaram dos eventos, né? Então, tem algumas que participaram do Empreendedorismo Escolheu. Teve outras que participaram do Talk, que aí é para poder contar a sua história. Então, é para contar a sua história mesmo. E aí, depois que girar a mesa, aí a gente vai começar com algumas perguntas polêmicas. Tá bom? Então, vamos lá. Pode começar com você. Bom, Pedro, primeiro agradecer o convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Tatiane. Já falo aqui tudo? Falo minha história toda? Sim, tudo. Sou logo a primeira? Logo a primeira. Então, eu sou Tatiane... Tenho uma formação original. Vou começar falando aí sobre a história, né? Em economia, sou do Rio de Janeiro, e nascida, criada lá, e me formei lá também. E tinha como meta, assim, inicial para minha vida profissional, trabalhar em grandes empresas. Eu queria... A minha família tem uma história já com comércio, com empreendedorismo. Mas eu via muito a minha mãe e minha família ali trabalhando e aquilo não prosperava. Então, assim, eu não queria aquilo para mim, eu queria trabalhar para empresas grandes, queria muito crescer no mundo corporativo, e aí era cheio de metas, cheio daquelas coisas todas que a gente vai se colocando. E aí, ainda muito jovem, fui perseguindo isso. E aí, eu nunca atuei diretamente com economia. Comecei, depois que a gente entra na faculdade, a gente quer mesmo começar a trabalhar, ganhar dinheiro, quer se formar, né? Eu acho que quase todo mundo passa por isso. E aí eu comecei trabalhando primeiro na TV Globo, que era uma grande empresa. E aí dali eu já fui efetivada, e aí comecei a perceber também que na Globo eu não tinha muita perspectiva de crescimento. Era uma empresa que as pessoas ficavam muitos anos e sabe, assim, era uma empresa que dava muita estabilidade, muito boa de se trabalhar, mas que não tinha crescimento, principalmente no curto prazo, que era aquilo que eu queria muito, né, que dentro dos meus objetivos. E aí eu saí da Globo, comecei a procurar outras empresas e aí acabei vindo para Niterói. Foi aí que começou a minha história aqui. Eu vim para Niterói através de uma empresa que eu comecei a trabalhar aqui, de utilities. E aí eu comecei a construir uma carreira mais sólida ali, corporativa. Fui crescendo na empresa, me tornei gerente nessa empresa e assumi grandes projetos de tecnologia, atuei muito dentro da área comercial. E aquilo ali, durante um bom tempo, era o que me fazia feliz, eu via muito propósito naquilo ali. Mas depois que eu tive toda essa vivência, teve um certo momento também que eu comecei a perceber que era como se aquilo... A gente coloca umas metas, né, pra si. E aí, depois que eu consegui, eu falava assim, cara, será que é isso mesmo? Sabe? Tipo, aquilo já não me preenchia mais. Mas a gente vai levando, né? A gente vai seguindo a vida, né? Eu tava com uma vida bem estável, bem organizada, ganhando bem e tudo mais. E já tava casada. E aí eu engravidei. Tive a minha filha, que foi super planejada, a gravidez. E aí, realmente, quando minha filha nasceu e eu entrei de licença maternidade, aí que tudo mudou. Aí a minha vida virou de cabeça para baixo. Porque tudo aquilo que eu tinha construído, né, durante toda essa vida e tinha realmente pensado para mim, não fazia mais sentido.
eu não queria mais voltar a trabalhar. A minha filha nasceu muito próxima ali da pandemia e no momento de eu voltar, quando ela estava com 6 meses, foi um momento que estava começando a se falar de pandemia e realmente eu não via como. Até hoje ainda me emociono, assim, quando eu falo, porque eu não via a menor condição de eu voltar. Eu falei, cara, eu não vou voltar. E aí as pessoas falavam assim, caraca, tá deixando de ser louca, né? Tipo, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu sei que eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais seguir essa trajetória, eu quero seguir outra coisa. Nesse momento, eu quero cuidar da minha filha. E assim, na época foi muito simbólico para mim, porque as minhas últimas posições dentro da empresa eram muito ligadas a projetos de tecnologia. E eu atuava como gerente meio que de projeto ali, implantando projetos e tal. E aí foi muito simbólico, porque eu falei assim, cara, minha filha foi muito planejada. Foi o grande projeto da minha vida. Não faz sentido para mim eu colocar o meu projeto da minha vida na mão de outra pessoa. E ficar cuidando de projetos de outras pessoas, sabe? Então eu tava com aquele dilema ali. Eu falei assim, cara, não, eu vou ficar aqui 1 ano, 2 anos, não sei, mas eu vou ficar um tempo com ela. E isso tinha muito a ver também. Hoje eu entendo, eu tenho mais clareza, que tem a ver com a minha história pessoal, né? Da minha vivência de filha com a minha mãe, porque minha mãe foi uma mulher que teve que trabalhar muito logo, né? Não tinha, nem se tinha essa licença maternidade nessa época, era de 3 meses. Então, eu não tive esse contato com a minha mãe. E aquilo bateu muito forte em mim naquele momento. E aí eu entrei num looping ali, que eu fui me perdendo realmente. Aquela mulher, aquela executiva, aquela pessoa que tinha, né, uma série de projetos que dava conta de um monte de coisas. Naquele momento, eu só dava conta daquilo ali, da minha filha, e eu fui realmente me perdendo de mim. Eu não sabia mais o que eu queria fazer, o que eu era. E aí eu fui entrando num processo de perda de autoestima muito grande. E isso levou um tempo, né? Assim, passou por algumas fases, tá? Assim, mas aí o que aconteceu, né? Eu comecei a realmente voltar a olhar para mim, entender que eu precisava me redescobrir, ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu comecei a entender que eu queria empreender, que eu queria trabalhar para mim, não queria mais trabalhar para outras pessoas, e que eu queria trabalhar com mulheres. Porque também vivi muito num meio corporativo e que a gente lida num mundo muito machista ainda, né? Com muito masculino. E por muito tempo eu também... Você tem que se colocar em certas posições, se podar o seu feminino. Eu senti isso também durante a minha trajetória ali, nessa minha jornada no mundo corporativo, principalmente porque eu ocupava posições em que eu tinha que liderar, lidar com muita gente, lidar com muitos homens de tecnologia, então às vezes eu precisava muito me moldar. E aquilo eu às vezes não podia usar ali a minha força feminina, eu tinha que buscar o meu lado, sabe, mais masculino, mais objetivo, né, mais sério, enfim. E durante esse processo ali de redescoberta minha, eu fui me tocando disso, né? Eu fui através desse reforço da autoestima, de voltar a me cuidar, de ter um tempo para mim e de voltar a me preocupar em me vestir, porque não eram mais aquelas roupas que eu usava, que eu gostava, mas eu também não me identificava com as roupas das mães que ficavam só no parquinho, sabe? Então, esse momento de transição ali foi difícil, eu precisei realmente de um período. E eu comecei a perceber, e aí eu tinha esses 2 elementos, que eu queria trabalhar com mulher e que eu queria trabalhar para mim mesma. E pensando depois sobre isso, eu percebi que os acessórios me ajudavam. Eles me faziam me sentir melhor, eles me conectavam de novo com aquela Tatiane, que também já não era mais daquilo que eu queria ser, mas eles me davam uma força. Eu sentia isso. E aí, eu estudando também o mercado, né, de possibilidades que eu poderia fazer, eu cheguei na conclusão de que eu queria ter uma loja de acessórios. E aí nasceu a Talu, que é a minha marca de acessórios, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu conheci o Leste Vale, conheci o Pedro. E hoje eu tenho, a Talu é uma marca online, que vem do meu nome, Tatiane, e o nome da minha filha, Luísa. Então, eu também... O nome da Talu também é muito simbólico, porque ela traz também, carrega toda essa história
né, dessa jornada que passou pela maternidade, dessa mistura, desse mix aí. E o objetivo da Talu é, de fato, apoiar, né, mulheres reais, mulheres como eu, como vocês, que passam por isso, que às vezes, né, passam por momentos da vida em que a gente às vezes se perde, e que o acessório ele possa ser ali um ponto realmente de reforço, né, um amuleto de confiança para as mulheres. Então, assim, o meu objetivo com a Talu não é simplesmente só vender as peças, né? As peças, elas são meio para isso. E é por isso que eu construí a marca e hoje estou aí, estou perseguindo isso. Muito bom. Isso. Agora vamos. Agora eu? Sim. Meu nome é Sulene, tenho 34 anos, sou mãe de 3 e eu comecei a empreender depois que eu tive as minhas filhas. Eu sou mãe de gêmeas, tenho um menino e as minhas 2 filhas. E aí eu sempre trabalhei em salão, eu sou designer, gente. Eu sempre trabalhei em salão, só que quando eu tive minhas filhas, eu não tive mais como trabalhar, sair para trabalhar. Até porque também eu não queria, porque eu queria ficar em casa para cuidar deles, né? E aí, só que eu me vi num tempo que era só casa, filho, marido. E aí eu falei, falei, gente, eu vou começar a atender em casa. Até para poder, assim, tirar o foco mesmo de casa, de criança, né? Porque a gente que é mãe, às vezes precisa desse momento pra gente. E aí eu comecei a atender em casa. E aí no começo era muito difícil, porque com 3 crianças, né? Na época meu filho tinha 6 anos, e minhas filhas tinham 3 aninhos. E aí só que eu fazia assim, atendia 2 clientes do dia e o resto do dia eu ficava com eles, né? E aí eu fazia pé e mão normal, pé e mão simples. E aí comecei a atender. Para mim, não era assim, nada de... Assim, como é que se fala? Era só para mim mesmo, para mim ter uma pessoa ali para estar comigo ali, conversando, aquele momento meu. E aí eu comecei a procurar outros cursos. Na verdade, quando eu estava grávida das gêmeas, eu já estava fazendo outros cursos de depilação, né, de cílios. Só que eu vi na unha, que eu sou apaixonada por tudo que envolve unha, eu sou apaixonada. No entanto, que eu não trabalho nessa parte de... Eu só trabalho com unha. E aí eu comecei a fazer curso de alongamento de unhas, porque eu não queria mais fazer pé e mão. Eu me encantei pelas unhas artificiais. E aí eu comecei a fazer, só que, assim, eu gosto de tudo. Não é que a perfeição existe, mas eu vi as outras pessoas fazer um alongamento que ficava bonito e o meu não ficava. Então, eu meio que ficava triste, porque a minha unha não saía muito legal. E aí eu fui procurando, fui fazendo outros cursos, me aperfeiçoando mais, né? E aí eu fui crescendo, né, no rumo das unhas. Hoje eu não moro mais na onde eu estava, eu tenho um estúdio do lado da minha casa, aonde eu atendo minhas clientes ali, né? Não trabalho mais com pé e mão. Hoje eu consigo atender minhas clientes. Eu também dou curso. Esse ano eu não estou dando mais curso no meu espaço, eu estou alugando um espaço, um centro técnico mesmo, para dar curso, porque eu consigo dar curso para mais pessoas, né, mais meninas. E aí eu estou assim, estou crescendo, aos poucos eu estou crescendo, né, no mundo das unhas. E eu estou indo. Ótimo. Dani? Então, sou Daniela, tenho 31 anos e é curioso porque se eu fosse pensar em como eu comecei, como eu quis começar, eu queria ser acadêmica, só isso, eu queria só estudar filosofia o resto da minha vida. Mas não foi o que aconteceu.
apesar da minha graduação ser em filosofia, eu fui para o mundo corporativo, total. E aí é muito também o que você falou sobre como a gente se molda a esse universo. E aconteceu muito isso. Comecei muito nova, eu comecei em administradora de condomínios, então eu lidava com muita gente, muito nova, tendo que lidar em assembleia de condomínio. Quem já foi em assembleia de condomínios imagina que não é uma tranquilidade, é um pouco de caos. E normalmente é o consultor que precisa controlar o caos ali do lugar. E aí continuei em administradora, sempre fui de Niterói, administradora de Niterói, mas aí eu quis uma administradora maior. Queria trabalhar numa administradora maior, fui para o Rio. E lá eu fui conseguindo crescer e virei a supervisora de relacionamento. E aí que a coisa começou a mudar de fato. E foi como eu consegui chegar no Leste e toda essa questão. Até porque, se me perguntassem antes, eu ia dizer que eu não era empreendedora. Na verdade, eu falei disso no Leste até, que eu não me identificava dessa forma. Porque no meio corporativo e lidando com pessoas diretamente com relacionamento, é que eu entendi o quanto a gente lida com gente o tempo inteiro, mas não tem tato para isso, e tem muita gente que tá ali com muita bagagem que nem ela sabe que tá carregando. E isso dificulta o resultado final de qualquer um, seja numa assembleia, seja no trabalho, seja numa demanda. E daí começou o projeto, que é o Entre Xícaras, que é um lugar ou um momento onde eu tento que a gente toque nessas feridas, que a gente fale sobre essas coisas que a gente não fala no normal, e tentando mostrar e linkar com o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, seja qual for ele, seja autônomo, seja CLT, o quanto a gente precisa lidar com as nossas questões para conseguir lidar com a questão do mundo em volta, sabe? Então, é isso, assim. Hoje o meu bebezinho é o Entre Xícaras, e justamente para conseguir falar dessas coisas sensíveis que a gente não fala. Muito bom. Bom, obrigada mais uma vez por estar aqui. Me chamo Daniele, mas todo mundo me chama de Dani. Tenho 34 anos. Minha trajetória começou lá atrás, quando eu tinha 11 anos. Eu comecei a empreender dando aula de música. Eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, todo adolescente quer comprar essas coisinhas, né? Comprar maquiagem, as coisas. Eu falei: mãe, eu posso dar aula? Aí minha mãe: pode. Eu cheguei e falei assim: mãe, eu vou dar aula de música. Eu tocava violino na época. E comecei em casa mesmo, na varanda de casa. Tive 4, 5 alunos. E fui ali cobrando 30, 50 reais por aula. E depois foi crescendo. Eu falei assim: agora eu quero trabalhar. Adolescente. E falei assim: vou fazer uma faculdade. Aí meu intuito era fazer faculdade de Direito, me tornar advogada. Só que os planos que a gente planeja para nossa vida é totalmente diferente, né? E na época eu planejei fazer a faculdade de Direito e no contexto acabei perdendo um primo. Nesse meio tempo, a gente ia fazer faculdade juntos e eu fiquei muito triste por ele ter morrido. E foi quando surgiu a vontade de fazer a faculdade de enfermagem. Na época também minha mãe ficou doente também. E eu falo que ela foi minha primeira paciente. Eu falei assim: eu vou começar com um curso técnico para ver se eu tenho a vocação, porque ser profissional da saúde, não saber dar injeção, cuidar do próximo e chegar e fazer uma faculdade no meio do caminho e parar, então eu vou fazer para ver se vai dar certo. Fiz, gostei, me identifiquei. Eu sempre falo que eu não escolhi a enfermagem. A enfermagem me escolheu. Eu fiz a faculdade, gostei. E nesse meio tempo, para pagar a faculdade, eu fui trabalhar numa clínica de estética. E a estética foi como um hobby, não foi uma opção para eu trabalhar nessa área da estética.
Aí até as minhas amigas na loja que eu trabalhava falavam assim, Dani, você leva jeito para essa área da estética. Eu falei, não, mas eu tô fazendo faculdade de enfermagem porque eu quero ser enfermeira de urgência, trabalhar lá no pronto-socorro, na ambulância. Ela falou assim, Dani, mas você não tem esse perfil, seu perfil é outro. Falei, não, mas eu vou continuar persistindo. Aí eu fui indo, aí conforme foi, eu falei assim, bom, vou fazer um cursinho para ter como hobby design de sobrancelha. Aí fui lá, fiz um curso de design de sobrancelha, aí comprei aquela maletinha pequenininha, aí conheci uma amiga minha, ela tem um estúdio de pilates, hoje ela tem um estúdio maior, mas na época ela tinha um estúdio pequenininho. Aí eu cheguei para ela e falei assim, amiga, eu posso atender aqui no seu espaço para suas clientes? Eu vou oferecer meu serviço, a primeira de cortesia. Se os seus clientes gostarem, aí eles agendam comigo. Aí eu trabalhava na loja, que era CLT, fazia faculdade para manter os meus estudos, porque a gente fazendo faculdade a gente tem muitos gastos, era trabalho, era passagem, alimentação. E foi quando eu falei assim, ela pode, eu fui. Aí eu ofereci a primeira cortesia para todo mundo, que a gente fala assim, os outros falam assim, ah, mas você vai perder. Não, você não está perdendo. Eu estou ganhando. De uma forma diferente, eu estou ganhando. Aí eu fui oferecer e aí nisso as clientes começaram a marcar. Aí nisso, você faz depilação de buço? Aí eu falei, opa, então já tem que começar outro curso. Aí eu fui dali, fui fazendo outros cursos, indo. As minhas amigas, viu, Dani, você já tá indo pro lado. Falei, não, eu tô indo só para ter um extrazinho, uma segunda opção. Aí acabou a faculdade, todo mundo, quando a gente acaba a faculdade, a primeira coisa que a gente quer é arrumar um emprego na área que a gente fez, né? E fui botando os currículos para a minha área de enfermagem. Na minha área é muito difícil, porque eles pedem experiência. E sempre levava não. E para nós que acaba se formando, isso é um pouco frustrante. Porque eles falam, você tem experiência de carteira? Não. Aí eu falei, poxa, tem de estágio. Mas de estágio não conta. Aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, vou pro plano B, que era a estética. Falei, enquanto eu não consigo na minha área, eu vou ficar na estética. Aí eu fui me aperfeiçoando, aí fui fazendo pós-graduação dentro da área, que é o enfermeiro na época, já poderia trabalhar com a estética. Aí eu comecei a fazer vários cursos, fui me aperfeiçoando. Aí meus colegas, viu? Falei para você que você já era da estética. Eu falei, calma, mas não é isso que eu quero. Aí eu fui nos eventos de estética. Quando eu fui num primeiro evento de estética, eu falei assim, nossa, abri o leque. Eu falei assim, realmente, acho que é isso que é para mim. Aí eu fiquei naquela dúvida, falei assim, não, mas eu ainda quero trabalhar na assistência, porque eu tinha ainda o desejo de trabalhar para cuidar do próximo. Aí, enquanto não vinha, eu falei assim, vou continuando. Aí eu ia sempre, saía da loja e ia atender os meus clientes no estúdio da minha colega. Aí eu ficava naquela correria. E nesse tempo eu falei assim, cara, tô tendo bastante cliente. Eu acho que eu vou abrir meu próprio negócio. Só que assim, você para abrir um negócio, você tem que estudar o mercado. Você não pode abrir assim na surpresa. Aí cheguei em casa, conversei com meu pai, com a minha mãe, o que eles achavam. Aí meu pai chegou e falou assim, você sabe que tem aluguel, condomínio, luz, tem despesas. Falei, pô, se eu não tentar, eu não vou saber. Eu tenho que tentar. Eu tenho que quebrar a cara para saber. Aí eu fui estudando, aí lá onde eu trabalhava em shopping, a gente trabalhava em shopping. Não tem vida social, era de domingo a domingo, só tinha uma folga na semana.
Aí eu cheguei para minha antiga patroa e falei assim, bom, vou tentar um acordo com ela. Se ela aceitar o acordo, eu dou um pontapé inicial. Aí ela foi, a gente conversou. Ela não queria, né? Porque eu era uma boa funcionária. Ela chegou assim: tá bom, Dani, se é isso que você quer, a gente faz o acordo. Olha, quando ela falou que aceitava o acordo, o sorriso veio de orelha a orelha. Aí eu cheguei para ela, foi no final de 2018. Em 2019, eu abri meu próprio espaço, a sala comercial, assim, com os clientes que eu já tinha. Então, foi um primeiro passo. Eu falei assim, agora é correr atrás para os novos, que é o maior desafio. Falei, eu saí de uma CLT para empreender, que é o mais difícil. Eu troquei, tipo, um sólido para uma parte que eu vou ter que correr atrás de ter aquele meu salário todo mês. Porque você ser carteira assinada, você vai ter ali o seu dinheiro ali todo mês na sua conta. E a gente que é empreendedor, a gente vai ter que fazer o nosso salário cair ali no mês. Aí eu falei assim, agora, meu Deus, me dá força para eu continuar nisso aí. Aí ia após ia, aí os primeiros meses, tinha dias que às vezes eu ia e atendia um cliente. Teve vezes que eu falei assim, ai meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Aí às vezes eu chorava, aí eu falava assim, ai, vou desistir. Aí vinha aquela vozinha assim, não era isso que você queria? Então, tenta. Se você desistir agora, você não vai saber lá na frente. Aí eu falei, vou continuar. Aí, aos pouquinhos, já foi chegando a metade do ano, aí começou, aí os clientes começaram a aparecer, a internet, a panfletagem. Aí, quando foi no outro ano seguinte, 2020, a gente pegou a pandemia, que foi o caos, que foi assim, que ninguém esperava. Falei assim, agora, como que vai ficar a situação? Aí eu tive que fechar, porque teve o lockdown. Eu falei assim, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Eu não fechei de entregar a sala, eu fechei por tempo indeterminado e vi o que ia acontecer. Simplesmente foi quando surgiu a vaga para o hospital. Falei assim, eu vou agarrar essa oportunidade, independente se eu vou pegar o Covid ou não, é a oportunidade que eu vou ter agora. Foi o que me surpreendeu nesse primeiro tempo. Aí peguei a vaga para trabalhar como enfermeira no hospital, fiquei lá 4 anos. Aí passou a parte da pandemia, quando retornou tudo, aí eu consegui conciliar os atendimentos no estúdio e o atendimento no hospital. Ali, porque era por escalas de plantão, então consegui conciliar. Aí, ano passado, eu falei assim, não, agora eu vou me dedicar 100% ao estúdio, porque a gente acaba se dividindo. Foi uma experiência boa no hospital que eu tive, porque eu me amadureci como pessoa, porque a diferença de eu estar no estúdio e estar no hospital lá no estúdio eu cuido da autoestima da mulher. E no hospital eu cuido da parte interna dos pacientes. Mas não deixo de cuidar. É a forma de cuidar. Então, no estúdio, a gente cuida não só da autoestima, mas também do acolhimento, da humanização. Eu prezo muito pela humanização, o atendimento diferenciado. Tipo, o cliente que vai lá, ele não recebe um atendimento igual a todo mundo. Cada um tem a sua diferença. Tipo, você é uma pessoa, você é outra. Cada um tem um atendimento diferente. Então, eu prezo muito pelo atendimento acolhedor, dessa humanização. E é o que eu fazia isso no hospital. Então, cada um eu atendi de uma forma diferente. Então, o estúdio hoje, para mim, ele é tudo para mim.
Então, eu conheci o Leste, né? Foi, assim, muito bom para mim. Tem aberto muitos caminhos hoje. Depois que eu saí do hospital, que a gente acaba pensando assim, como que vai ser eu saindo daquele lugar? Como que vai ser? A gente acaba pensando assim, como que vai ser eu saindo daquele lugar? A gente fica pensando como que a gente vai ser. E o caminho, assim, tipo, abre as portas que a gente não imagina. Tipo, parece que o caminho abre o mar. Tão, assim, que a gente fica, assim, maravilhado com as coisas. A gente, nossa, eu não sabia que eu poderia ganhar o mundo, assim. Eu tava, assim, tão preso, com medo de sair da casinha. E quando você sai, tipo, parece que a vida fluiu. E hoje eu dou aula, sou professora de curso técnico. É uma coisa nova também, que eu já tinha vontade de dar aula. E eu falo muito isso para os meus alunos. Ser profissionais, ter a visão de acolher o próximo, é uma visão disso. E dou palestras também. E hoje eu tô, assim, sou totalmente diferente daquela Dani há um tempo atrás. Então, eu me amadureci, me tornei uma pessoa totalmente diferente e cada dia a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Então, é o que eu posso dizer hoje sobre mim. Excelente. Gente, agora vamos começar agora. Eu quero começar com alguns temas que eu já imaginei que seriam um pouquinho polêmicos. Vamos lá. A gente, assim, não sei se vocês conseguiram perceber que tem muitas histórias que se conectam um pouco umas com as outras aqui, né? Apesar de serem de áreas completamente diferentes. Mas eu estava pesquisando aqui, hoje todo mundo conhece esse termo e está muito popularizado e tem crescido bastante, que é o empreendedorismo feminino. Quando a gente era mais novo, alguém chegou a ouvir esse termo, empreendedorismo feminino? Quando era na adolescência, mais ou menos, chegaram a ouvir? Não, né? Então, eu tinha pesquisado já, foi só para confirmar, foi a partir da década de 90 que começou a se falar sobre empreendedorismo feminino. Mas só se popularizou em 2015. Só que, tipo assim, agora estamos falando sobre empreendedorismo feminino. É o forte. Há uma crescente. As mulheres estão empreendendo. E aí a gente estava falando sobre o mercado de trabalho, que durante um longo tempo eram praticamente só os homens que trabalhavam, né? Que traziam lá. E hoje, para quem não só tem empresa, ou quem está no corporativismo, né? Percebe que quando você é empreendedor, ou então trabalhou em uma grande empresa, geralmente a gente tem que tomar decisões. São decisões que muita gente acaba considerando decisões frias, decisões bem sérias que podem afetar, né? E aí foi uma reflexão que eu tive, isso já tem um tempo, de que a gente sempre espera, e aí foi um termo que você utilizou há pouco que eu vou perguntar para vocês também, sempre se espera um lado mais sensível e delicado da mulher. Não sei se você já, assim, sempre se espera esse lado. E aí quando a gente vai pro corporativo, não se espera que a mulher vá ter esse tipo de comportamento mais frio, mais calculista. E aí a gente tem alguns filmes, por exemplo, todo mundo que deve conhecer O Diabo Veste Prada. E tem uma observação muito interessante que a menina faz. Pô, é engraçado. Se fosse um homem tendo a mesma atitude dela, todo mundo estaria dizendo como que ele é um cara forte, como que ele é um cara que coisa. Mas como é uma mulher, nossa, amargurada, é isso, aquilo.
Porque é um tipo... E aí tem muita gente que utiliza quando a mulher acaba tendo mais essa tipo de postura, porque no mercado, ou quem é empreendedor acaba tendo que ter, né? Você contrata uma pessoa para trabalhar com você. Ela não está funcionando, você não está pensando... Muito empreendedor, às vezes inexperiente, ou então que é um pouco mais humanizado, pensa no funcionário do... Cara, pô, vou demitir ele, vou demitir ela, pô, mas tem família. E aí você toma aquela atitude, o que acontece? Nossa, que pessoa insensível. Né? E aí, tipo assim, a gente não espera esse tipo de atitude de mulher, né? E aí eu queria aproveitar e, por exemplo, uma coisa que eu tenho percebido muito com as mulheres empreendedoras, que foi uma palavra que você usou, é humanizado. Viu? Assim, tem até se popularizado, mas vocês chegaram a ver esse atendimento humanizado. Vocês já chegaram a ver em algum perfil ou em alguma empresa que é gerenciada por homens? Esse é um conceito completamente do empreendedorismo feminino. Porque a gente sempre acaba esperando uma atitude mais... E aí, eu acho que é por isso que existe um baque, e aí eu quero a opinião de vocês, tá? Tô contando isso tudo porque eu quero a opinião de vocês. Por isso que existe um baque muito grande hoje que aí falam de mulher com energia masculina. Mas, na verdade, não é uma energia masculina. É porque sempre se esperou isso dos homens, porque até pouco tempo... assim, a mulher empreender como está empreendendo hoje não tem muitas décadas, concorda comigo? Sim. Então, se esperava sempre do homem, não se esperava essa atitude das mulheres. E aí eu queria saber a opinião de vocês, começando com você. O que eu acho, foram muitas coisas assim que você tocou, mas o que eu senti assim, vivendo muito essa experiência do mundo corporativo, né? E a empresa onde eu atuei mais tempo, que foi a empresa que eu cresci, era uma empresa com muitos homens no poder, né? Sim. Digamos assim, porque tinha uma viés de engenharia e acaba que os diretores eram todos homens. Até aquele momento em que eu saí da empresa, eu estava no nível de gerente e acima de mim era só homem, né? Então não tinha uma mulher numa posição de diretoria. Hoje até tem, mas até então não se tinha. E o que eu sentia muito era isso, assim... eu me via muito com uma energia muito masculina, mas eu acho que, assim, todos nós, a gente vai ter as duas energias, o feminino e o masculino. E quando a gente tá num momento de muito liderança, de criar coisas, criando empresas, a gente acaba tendo mais presença dessa energia do fazer, que ela é uma característica mais forte nos homens, mas, assim, a gente tem ambas, né, esses ambos os lados. E o que eu percebia era que, assim, por eu já estar em posições de liderança, eu não podia ser muito mulherzinha. Porque se você é muito feminina, você acaba não colocando ali, né, o devido respeito que precisa dar, você tem que tomar decisões, que é como você falou, contratar, demitir. Então, você acaba perdendo esse lado. E que eu acho que para a mulher isso é muito ruim. Então, assim, hoje, quando eu tomei a decisão de sair do corporativo, e eu sentia muito também, assim, no corporativo, de pares, por exemplo, eu gerente mulher e pares homens, de em mesa de reunião, de eu falar uma coisa e aquilo passar batido na reunião e o meu par no segundo seguinte falar a mesma coisa e as pessoas falam, caramba, É isso mesmo. né? Então, assim, ainda existe isso, né? Sim, ainda existe isso, né? Mas eu acho que a mulher já conquistou muito esse ambiente. Eu acho que hoje se fala muito disso. Isso dá mais liberdade para a mulher, para que a mulher ela seja mais autêntica, em que ela não precisa se moldar tanto para se encaixar. Porque, por exemplo, eu sentia isso um pouco sim, em que eu precisava às vezes tirar um pouco de lado ali as minhas versões mais menina, para eu poder me encaixar naquela posição. É claro que a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai ter momentos em que a gente precisa transitar e se adaptar, né? A gente estava até falando um pouco disso antes. Mas hoje, a Talu, para mim, em que eu tenho muita liberdade, porque eu sou a dona da empresa. Sim.
Né? Mas, assim, pra mim é um resgate do meu feminino também, Sim. sabe? Trabalhar com mulher, poder usar os acessórios que eu gosto, sem me preocupar tanto com o que vão achar. Porque acaba que nesse meio você tem uma preocupação mais constante, sim. Né? E eu acho que nesse ponto a gente está evoluindo de modo geral. Eu acho que as gerações mais recentes agora também discutem muito sobre isso. Né? E eu acredito, já tem alguns anos que eu saí, eu acho que hoje já está muito melhor do que era. Mas eu vivi, sim, alguns momentos assim. Sim. Inclusive, um ponto interessante também é que o empreendedorismo feminino cresceu devido ao corporativismo, né? De ter uma preferência, principalmente em liderança. Isso daí são pesquisas. É só você ver que se você procurar, inclusive, até no YouTube, tipo, CEOs de mulheres, ou então diretoras mulheres abandonando as carreiras de, sei lá, ganhando 80 mil mensal para abrir seu próprio negócio ganhando 15, 20. Mas o próprio negócio justamente para não ter esse embate no corporativismo. Não sei se vocês estão conseguindo entender, Sim. né? Então eu tenho percebido isso. Você falou da crescente. Eu acho que não é só uma crescente, eu acho que não é só um hype, eu acho que isso é eu vou utilizar essa palavra, tá? Mas eu acho que é a dominação mesmo. Eu acho que daqui para frente vai ser a dominação do empreendedorismo feminino, é o que vai ser praticamente substituído. Assim, vai ser muito mais mulheres empreendendo do que homens. Isso daí, pelo menos, pelo que eu tenho analisado e tudo, é isso. Aproveitar você, quer comentar alguma coisa? Então, a respeito de... Eu nunca trabalhei assim com homem, né? Com homem em si, só com mulher, né? Porque o meu foco mesmo é mulher. Sim. Então, eu não tenho muito o que falar sobre isso, né? Eu só sei que o empreendedorismo feminino está crescendo muito e rápido demais. E a gente meio que está dando, como é que se fala? Um impacto assim em opiniões de homens, né? Sim. E aí eu acho que... Como é que eu posso falar? Pode falar. Pode falar. Vamos polemizar. Polêmica. Mas o assunto tá bom, né? Tá ótimo. Eu acho que, assim, o homem, porque eu fui criada, tipo, a mulher não podia nada. Sim. Era só homem. A opinião da mulher não valia de nada. Era só do homem. E hoje em dia a mulher já, né, já tem aquela opinião, já consegue, né, ter aquela sua opinião, gente. Eu não sei muito explicar direito, Sim, não. sim, Mas eu sim, acho que tá dando para Sim, vocês eu entendo. entender. Sim, eu Porque entendo. eu não fui criada num ambiente que tudo era homem, não E agora? mulher. E agora é diferente. Agora as mulheres estão mais, né, para cima, né? Exatamente. Tipo, mais encarando o homem, Exatamente. né? Quem de vocês aqui que eu já chamei pelo nome? Nenhum, acho que nenhum. Todas vocês chamam de chefa, né? Chefa. Chefa. Sabia que eu já fui criticado por mulheres por falar isso. Falei assim, Pedro, você é o homem, cara. Tô falando sério. Eu tô falando muito sério, tá? Tô falando muito sério. Eu falei, ué, mas qual o problema? Não, aí você tira totalmente a sua credibilidade de homem se você chamar a chefa. Aí eu falei, ai, meu Deus, tá, preguiça. E esse movimento foi justamente o movimento do Leste, ele focou em montar e criar um polo de empreendedorismo feminino, foi justamente pela frouxidão dos homens. Porque eu comecei tentando chamar homens. Gente, eu tentei, tá? Com podcast. E não queriam vir em podcast. Não queriam palestrar. Empresários que estavam começando e até alguns desenvolvidos chamavam e falaram, não. E aí eu fazia esse formato de colocar 10, 15 pessoas palestrando 10 minutos. Só a mulher aceitava. Eu falei, quer saber? Pelo amor de Deus, eu vou ficar me esforçando. Eu não tenho esforço nenhum para chamar vocês para palestrar.
Vocês vão lá e encaram. Eu vou ficar insistindo pro cara vir aqui e tal. Eu vou nada. Inverteu. Pronto, empreendedorismo Mas é só com feminino. mulher, então. A mulher tá dominando tudo. Exatamente. E aí, quando chegou em janeiro, porque isso aqui começou em agosto do ano passado, era só o podcast com rodada de negócios. E aí eu resolvi virar um polo de empreendedorismo feminino, o Leste Vale, em janeiro. Já vai fazer um ano, né? Já vai fazer um ano. Tem gente que acha que tem mais, né? Mas é por causa, Cara, mas é por causa da velocidade São que eu muitos for. eventos, né? São Você muitos faz eventos, é. E Aí foi. E assim, tá ajudando muitas mulheres. Eu, por exemplo, eu não, quando eu fui convidada para palestrar a primeira vez, eu não queria aceitar. Eu lembro. Porque eu tenho assim, eu sou assim, brincalhona, mas eu sou muito tímida para falar com outras pessoas. Você tô aqui, eu tô nervosa, tô falando com você, mas eu tô conseguindo. Não, você tá falando bem. E aí, quando eu fui convidada, eu falei assim, eu não vou. Não vou porque eu não vou conseguir, eu vou travar lá, eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar lá igual estalto, todo mundo lá me olhando, e eu vou ficar parada, não vou falar nada. E palestrou bem pra caramba. Aí meu esposo vai, vai. Ele me apoia muito, meu esposo nesse ponto, ele é meu apoiador. E ele vai, só aceita e vai. E assim eu fui. E tipo assim, me ajudou bastante, porque assim, eu superei o medo que eu tinha de falar em público, porque assim, eu dou curso, mas assim, os meus cursos é só mulher, então eu fico bem à vontade com elas, né, com as meninas, aí antes de começar o curso, eu converso com cada uma, né, a gente fica assim, conversando, e aí aquele nervosismo passa, e aí eu dou aula do que eu sei, então é difícil. Mas a gente falar da vida da gente, da trajetória da gente, é muito difícil. E aí eu falei, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí foi com nervosismo, pedindo mil desculpas, mas eu consegui. E agora tá aqui. E agora eu tô aqui, eu também não iria aceitar. Meu esposo que falou. Ele me convidou a primeira vez, eu falei, não vou, mas realmente eu não tive como vir porque eu tava Sim. em curso, né? Sim, eu lembro. Mas eu iria aceitar. E aí, essa vez, eu falei assim, ai, será que eu vou, Senhor? Aí meu marido falou assim, vai e aceita, vai sim, não perde a oportunidade, porque ela só bate na porta uma vez, apesar Sim. que ela tá batendo sempre, graças a Deus. Adeus. E aí eu aceitei e tô aqui, né, gente? Sim. Tô E com aí, vocês. e aí foi isso. Por isso que eu montei aí e falaram: olha, Pedro, você tá montando um polo de empreendedorismo feminino. Só tem você. Cadê a mulher? Aí eu falei, não tem mulher. Não tem mulher. Falei, tem que ter mulher na Seria liderança, bom, né? Não, já tem, né? já tem. Por isso, toda a equipe Toda equipe são de, feminina. toda a equipe é feminina. E aí tinha que ter uma representação, assim. Eu fico na parte estratégica, eu acho que você que não chegou a conhecer. Você chegou a conhecer a Vanusa? Não. Não, acho que vocês duas. conheço. Vocês duas não chegaram a conhecer porque vocês foram em outro evento onde justamente ela não estava. Que ela é uma psicóloga, que ela foi em dezembro, e aí eu. Conforme ela foi participando de uns 2 eventos falando sobre saúde mental, aí foi quando eu fiz o convite para ela. Então, por isso que ela foi a segunda, né? Que primeiro eu, depois eu chamei ela para poder montar a estrutura. E aí ela que acaba sendo mais, tento colocar ela mais nesse ponto de ser a representação da mulher nos eventos, né? Que existe já, porque para quem chegou a conhecer ela, viu que ela tem um pouco mais de presença, né? De quanto chega. E aí, se você for ver os movimentos onde tem de empreendedorismo feminino, não sei se vocês conhecem alguns, acho que vocês conhecem. Tem o da Letícia, tem o da Muniele. Geralmente, as meninas, as mulheres, elas são um pouco mais femininas. Né? São, como você estava falando, que não é muito ponto da Vanusa. Então, já tem aí esse choque, e como eu gosto de causar, né? Então, eu já coloquei... Não, vai ser essa mesmo, vai ser uma representante e tal, vai ficar na frente, Mas porque o legal é isso, para né? poder... Não, Porque exatamente. as pessoas Porque são singulares, não, justamente, né? e aí existe tipo assim, nossa, mas ela já chega, já parece que ela... Mas eu falei assim, tá, ela é ela que tá representando, e tá ótimo isso. Ela E tem pronto. aquela empoderação feminina. Sim. Então, como você falou, se fosse um homem como eu, se eu chego dessa forma, até mesmo as mulheres acabariam de tipo assim,
Não, mas ele é homem, tá? Mas mulher, mas por que mulher não pode chegar assim com presença? Vocês já estão fazendo isso, né? Exato. Entendeu? E aí aproveitar, Dani, você comentar. Não, isso é legal porque é exatamente isso. A gente, normalmente, quando escolhe mulher pra alguma coisa, pensando no CLT, você escolhe porque você quer uma característica feminina e de cuidado. Mas, ao mesmo tempo, você quer cobrar outras coisas dela ou que ela vai naturalmente tendo que exercer. No meu caso, quando eu comecei, eu lembro muito... Eu dei uma palestra no Mês da Mulher, que era um pouco disso. E aí, era mais fácil porque eu mostrei minha foto quando eu comecei. Quando eu achei que eu tinha que me mudar completamente, eu só usava blazer com ombreira, eu cortei meu cabelo aqui, tirei a franjinha. Você de cabelo curto. Parecer bem Porque empresária. eu achava Uma que coisa eu só bem mais queria- rígida. Usava preto, sempre minhas roupas eram estampas, nem pensar. Porque eu achava que para eu ser respeitada numa assembleia, depois com equipe, eu precisava passar essa mensagem inconscientemente mais masculina. Exato. E aí você se fecha. E eu acho que isso que a gente às vezes não se liga, porque aí você se fecha muito. Não tem como você separar o que você é no trabalho 100% e lindamente do que você é na sua vida. Sim. Então eu perdi muito isso. Eu perdi esse lado mais sensível. Eu perdi esse lado de chegar e te abraçar e te dar. E aí eu tive que ir recuperando isso. Assim, usar uma roupa assim, molinha, isso aqui foi, sei lá, 3 anos pra cá, entendeu? Antes era, não, preciso exercer essa função e preciso disso. E é legal ver mulheres empreendendo hoje. E ouvir falar isso que você falou agora também, sobre empoderamento feminino, e entender que empoderamento feminino não é nem ser 100% feminino, ou nem 100% masculina, é ser o que a gente tem que ser mesmo, assim. Eu vou ser doce em alguns momentos? Vou porque sou. Mas também não vou ser em outros momentos, porque Sim. também não sou. Então, é isso que eu acho legal da gente. A gente consegue transitar nisso e fazer uma gestão, seja ela CLT ou não, mais humanizada, né? Com Sim. esse olhar mais carinhoso, assim. Sim, como eu falo sempre nos eventos, ele só começou a dar certo justamente por causa das lideranças femininas que eu acabei colocando, porque se eu fosse esperar, como eu sou mais prático, né? Então eu pego, faço e vou fazendo ali. E aí tem um lado feminino de vocês da perfeição, que aí também é algo... Peraí, tem que sair muito perfeito, tem que sair muito perfeito, tem que sair muito perfeito. Eu tava, inclusive, de uma das meninas, eu tava ajudando ela a montar a mentoria delas, e eu falei, cara, já tá pronto, pega e vai. Não, mas tem que terminar isso daqui, porque o slide tem que ter A um mulher negocinho. tem isso, Aí eu né? falei assim, não, pega e faz logo. Se você ficar demorando mais, você vai demorar. Então... Eu acho que essa mistura é como você falou e como tá. O atendimento humanizado. Isso é uma coisa que não... Tipo, igual hoje, inclusive, no barbeiro onde eu tava, que eles estão tentando colocar isso. Eu falei assim, cara, isso não vai funcionar com homem. Isso daí não... Homem, eles... Desculpa a Muito mais expressão. objetivo. Mas não tá, não. Aí ele falando, olha, Pedro, tem um negócio que você coloca que não sei o quê e que tudo bem. Então eu falei assim... Não, cara, eu só quero fazer a barba e ir embora. E aí, da mulher, você vai na maioria dos estúdios hoje, que aí tem cappuccino. Tem cafezinho, Nossa, café. eu adoro. Aí, ó, cobraram até do É o diretor, momento né? dela. Aí, diretor, é muita mulher, hein, diretor? Já tem que começar a rever aí. Cappuccino, Foi logo E não vai ser a primeira a pedir isso, não, hein, diretor? Entendeu? Aí, do cappuccino e tem o quê? Gente, por favor, o Instagram é de vocês. Sim. O Instagram é feminino. Uhum. O Instagram é feminino. Vocês vão ver o meu Instagram só começou a melhorar por causa Do toque feminino. por causa do toque feminino. Entendeu? Então, aproveitando para você falar também o que você acha disso. Então, eu tive um espelho masculino por conta do meu pai. Então, eu fui criada ali, regime militar. Meu pai é militar, então ele me ensinou ali como se fosse num quartel. Então, eu era aquela criança ali, tipo, sim, senhor, e nas rédeas mesmo. Mas eu sempre tive um toque assim, meigo, carinhoso. Se falasse alguma coisa, eu chorava. E para mim isso
pro mercado de trabalho foi um pouco puxado, porque eu senti isso. Por mais que meu pai me ensinou, ele falava assim: eu tô te ensinando para a vida, porque lá na frente, isso para você, na vida, ninguém vai ser legal, vai te tratar com amorzinho, você já tem que estar preparada para o que vier. E quando eu fui para o hospital, foi o que eu senti bastante. Porque lá eu tratava de pacientes, então tinha que ter uma postura totalmente diferente do que eu tinha no estúdio. De eu tratar diferente. Oi, meu amor, bom dia. No hospital eu tinha que ter uma postura. Eu era enfermeira, tinha que tratar com educação, com respeito, mas ter aquela postura diferente. Mas às vezes não dava. Eu chegava, vó, não pode, vó. Aí os meus técnicos falavam assim, Dani, não é vó, trata pelo nome. Não pode fazer assim, mas não consigo, é meu jeito. Era uma forma carinhosa de eu tratar o próximo. Porque o paciente está ali, vulnerável, já está naquelas situações ali. Muitas das vezes o familiar não visitava, tá ali doente, ficava ali frustrado, com depressão. Era uma forma de eu tratar humanizadamente aquele paciente. Então, a forma de falava, vó, não faz isso, vó. Mas era o hábito. Eu tentava muitas das vezes chamar pelo nome, mas sempre saía, vó, não faz isso. Mas todos os pacientes, para mim, era vó. E sempre eles me corrigiam. Mesmo durante 4 anos, eles sempre puxavam, falavam assim, Dani, chama pelo nome. Eu falei, eu sei, gente, que tem que chamar pelo nome, mas eu não consigo. O que acontece? Era a minha essência. A gente não pode mudar a nossa essência. É aquilo. Eu sabia que eu não poderia, mas eu fazia porque eu gostava, era uma forma carinhosa que eu tinha que tratar. Mas quando tinha que, no caso, chamar a atenção de um técnico ou falar uma pessoa, uma pessoa mais acima de que eu tinha que me impor, muitas das vezes. Lá foi uma escola, para dizer a verdade. O hospital, para mim, me ensinou muitas coisas de amadurecimento como pessoa. E hoje eu olho, às vezes eu paro e penso, eu olho para trás e falo assim, nossa, eu aprendi tanto. Tipo, hoje, a Daniele lá atrás, de 4 anos atrás, era tão ingênua, tinha tanto assim, meiga demais. Hoje não. Eu sou meiga, carinhosa, mas quando eu tenho que falar, empoderar, eu falo, mas também sou carinhosa em um certos pontos. Quando o cliente vai lá, não, meu amor, toma aqui um chazinho, um café. Você quer um café? Agora, quando tem que falar num tom, não, não é desse jeito. Aí a gente se impõe. É igual quando você tem um funcionário. Você vai explicar para o seu funcionário. O funcionário não pode falar alto com você. Não, você vai fazer isso. Você vai falar na educação. E ele vai ter que te respeitar. Aí você vai ter que se impor como chefe. Era igual no hospital. Eu tinha que me impor como enfermeira. Me impor como equipe. Hoje eu entendo. Hoje eu aprendi. A gente acaba aprendendo assim, com os erros. Sim. A gente vai errando com os erros. E eu falo assim, errando que aprende, né? A gente vai errando e acertando, vai errando e acertando. Então eu falo que eu errei, eu falo, hoje se eu conseguir trabalhar no hospital, eu não vou ser mais aquela enfermeira que eu fui há 4 anos. Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente. Então, eu tento pegar o que eu tive de experiência lá atrás para levar hoje para o que eu aprendi. Então, isso que a gente tem que levar para a nossa vida. São as experiências da vida. Então, tipo, eu tenho meu lado carinhoso? Tenho. Mas quando tem um lado
de ponderar, de impor, eu também sei impor também, como ele falou lá, tipo, ser aquela A chefa. a chefa. Gente, é muito engraçado que tem uma das meninas que já participou, já 2 vezes que ela participou, né? Que ela chegou, ela me mandou assim: ai, Pedro, me sinto tão empoderada quando você chama de chefa. Eu acho o máximo. Assim, a equipe às vezes me chama de chefa, mas assim, outra pessoa de fora acha super De legal. fora, falou assim: ai, gente, me sinto tão empoderado. Eu achei muito gente, pra gente ver, né? O como nome é já que... é forte, né? É chefa. Chefa, porque não tá acostumado. Tô falando, não tá acostumado, né? Tá muita mudança de mentalidade, até mesmo para vocês, né? Até mesmo para vocês. E o mercado todo está se adaptando para as mulheres. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Mulheres todas. Então, o Will, inclusive, aqui, o diretor, vai começar a se adaptar aqui para mulheres. Tá? Próximo. Com a próxima. Já vai ter mais. Já vai ter Ó, mais opções. Segunda-feira eu fui no evento de empreendedorismo que teve no Rio. Você foi? E lá eles falando, eu lembrei dela. eles falaram muito sobre isso, sobre empreendedorismo feminino. Feminino, sim. Eles falaram que as mulheres, elas estão ganhando força nesse mercado. E eles até pontuaram lá que para os homens, né, que tinha muitos homens lá, para ajudar as mulheres em si. Gente, mas são vocês que têm que ajudar a gente. É. Porque eu não- Do Sebrae, né? Do Sebrae. Do Sebrae, mas eu já acho Eles que falaram, mas a mulher tá crescendo, tipo, ela tá no mercado, porque no início, quando a gente falou, né, a gente veio do mundo machista, que a mulher foi criada para casar, ter filho e cuidar da casa. Sim. Sim. E agora tá tomando A coragem. mulher tá tomando coragem de sair da casinha, Sim. de ganhar o mundo. Eu não sei se vocês sabem, né? A gente lançou uma editora chamada Editora do Leste, que a gente está montando o livro colaborativo, né? Livro colaborativo, depois, se vocês quiserem saber como é que funciona, são algumas mulheres em que eu estou fazendo alguns capítulos delas. E o que eu vejo que se conectam muito as histórias, que foi justamente a opção, assim, que vocês não tiveram uma opção, tô falando de lá das histórias, né, que as mulheres não tiveram a opção a não ser empreender. Ou, tipo assim, estou sozinha agora porque tive filho, não sei o quê, então meu marido ou com quem eu tava me deixou, eu tive que me virar. E eu sou uma consequência disso, né, de mãe solteira, minha mãe foi mãe solteira, né, foi mãe solo. E outra de empreendedorismo também, que o empreendedorismo acabou escolhendo elas, né? De tipo assim, elas não escolheram praticamente. Foi surgindo e agora me achei. E tô vivendo agora o empreendedorismo. E eu percebi que as histórias se conectam muito é como se o tempo e essa evolução começou a acontecer, foi meio que gradativo. Então não teve muito o que fazer. E é o que eu tô percebendo. Quando você falou que no Sebrae tava a resposta ali, é só você olhar o universo no geral do empreendedorismo. Mulheres. São mulheres e eu acho que não tem assim, não é que não tem volta. Acho que não é um. Eu falo que não é um hype. Tem muita coisa que é hype, né? Que funciona, agora isso, agora aquilo. Não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que vai ser uma mudança completamente. E eu acho que esse tipo de sentimento de adaptação também, por exemplo, não se falava de atendimento humanizado, agora se fala. Então, homem, o que ele pensava exclusivamente? Era processo rápido, ganha dinheiro. Vocês pensam em processo, perfeccionismo, tem que ser mais elaborado. Então, aos poucos, isso vai mudando. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Sim. Mulher é mais empática, né? Uma preocupação mais com a qualidade, exatamente. com E aí o cliente. vai ser praticamente um novo modelo
que já é um novo modelo de empreender. Que as empresas estão se adaptando. Por isso que você vê muitas empresas hoje que estão colocando CEOs mulheres, justamente porque, a gente tem que mudar. O mundo mudou e a gente tem que se adaptar. E por quê? Por causa das mulheres. Então, eu acredito, e pelo que eu tenho visto, né, é isso. Aproveitando para a gente poder finalizar, que a gente já está quase 2 horas aqui. Mentira. Quase 2 horas, não. Eu queria fazer 2 perguntas para vocês. A primeira, pode começar com você. O que você hoje diria o que você, Dani, diria para Dani de 10 anos atrás? Nossa. Olha, uma pergunta bem difícil. Parece até pergunta de terapeuta. O que eu diria para Dani de 10 anos atrás? Isso. Eu diria para ela que ela lutou bastante, foi uma vencedora, que hoje é onde ela tá muito feliz pelas conquistas que ela construiu, que ainda vem construindo, que ela não desistiu, por mais que tenha tido vários deslizes, vontade de desistir, mas ela sempre teve lá no fundo do coração dela que ela sempre dizia que ela ia se tornar uma pessoa empoderada, uma pessoa empreendedora, que ela ia estudar, fazer uma faculdade, ia ter uma empresa. E hoje ela tá muito feliz pela conquista que ela fez. Então, ela tem muito orgulho dessa Dani que ela se tornou. Bom. Obrigada. Eu acho que eu diria pra ela que ela vai se perder um pouquinho ali nas características dela e no comportamento dela também, mas que depois vai entender que é exatamente pelo lado mais doce de falar e de lidar que vai fazer diferença lá na frente, e que depois, mesmo que isso custe muita coisa no caminhar, vai valer a pena e vai tornar de alguma forma ela um pouco mais única naquilo que ela faz, e que ela vai conseguir fazer outras pessoas refletirem sobre isso também. Acho que é muito isso, assim, que eu falaria hoje. O que eu diria para a Solene é obrigada por todas as vezes que ela não desistiu, né? No caso, eu não desisti, por mais difícil que tenha sido, por sempre acreditar. Ai, gente, tô me emocionando. Por sempre não deixar de acreditar, mesmo quando as pessoas falavam coisas negativas, ela sempre se manteve no seu propósito. Então, o que eu tenho para falar para ela hoje é obrigada. E é isso, gente. É difícil essa pergunta. A gente fica nervosa. É muito difícil. Eu tô até agora pensando aí. Mas, assim, eu acho que o que eu falaria para Tatiane de 10 anos atrás é que ela não precisa ter medo, que ela consegue sim se reinventar, que existem muitas Tatianes ainda para surgir e que ela pode confiar nela que ela vai dar conta. Eu acho que é isso que eu falaria. Muito bom. Continuo falando. Então, como você estava falando, Su, muitas mulheres que inclusive passaram pelo Leste, que eu chamei para palestrar, elas não quiseram, por medo, Sim. achavam que não eram pertencentes, por que a minha história, ouvir minha história, o que a minha história tem de interessante? A gente começou a fazer agora no NOI, há pouco tempo, a gente chamou, inclusive, e eu ouvi, eu fiquei até triste, porque foram uns 4 casos. Ele falou assim, cara, e eu palestrar, ainda mais num restaurante refinado como aquele, não, aquilo ali não é meu local.
E é triste isso, né? Porque você vê que a pessoa ela não tá conseguindo acreditar nela mesma, ela tá desistindo dela. E teve situações de a gente chamar de novo para palestrar e mulheres não só desistir do empreendedorismo, como tentar, infelizmente, até desistir da vida mesmo. A gente chegou a pegar um caso, acho que foi mês passado ou mês retrasado, de chegar a esse relato que tentou. E é triste, né? E eu queria aproveitar esse momento aqui, que cada uma de vocês, aí vocês podem falar naquela câmera ali. Nossa. Vocês duas podem falar naquela câmera ali. Mandar uma mensagem para essas mulheres que já pensaram em desistir ou estão pensando em desistir. Pode começar com você. Comigo. Achei que eu ia ganhar um tempo para pensar. Eu diria que às vezes a gente acredita muito que tem que ser feliz só lá no final do caminho, que tem que achar a felicidade só depois de sofrer muito, e às vezes é nesse lugar que a gente se perde. Mas não, sabe? É entender que a vida vai ter altos e baixos e que mesmo que pareça impossível, dá para superar, dá para passar. Mas é difícil passar sozinho, então que quando esse sentimento chegar, ou quando a gente achar que é realmente incapaz, a gente tenha um pouquinho só de coragem de levantar a mão e pedir ajuda. Sou Eu? você, naquela câmera ali. Agora é minha vez? Sua vez. Ai, gente, é difícil, hein? Tô na prova. Então, o que eu Pega diria... só o microfone. Tá. Peraí. O que eu diria é, por mais difícil que possa ser, né? Às vezes a gente tá passando, a gente não acredita na gente mesmo. Às vezes a gente escuta muitas palavras que são negativas pra gente e a gente já não estamos naquele foco de não acreditar, né? A gente acaba desistindo dos nossos sonhos, desistindo da gente mesmo. E o que eu quero falar para vocês hoje, gente, não desista. Por mais difícil que possa ser, não desista. Não desista de tentar, não desista de buscar, não desista de correr atrás do que de fato é bom para vocês. Só não desista, continue. Busquem, acreditem. Vai na fé que tudo vai dar certo. Eu? Aquela câmera ali. Bom, o que eu tenho para falar para você, mulher que empreende, que pensa em desistir, é que você não está sozinha. Eu acho que todas nós, a gente passa por esses momentos, mas que você confie no seu potencial. Porque se algo já passou pela sua mente, de que você já se viu nesse lugar de vencedora, de uma grande mulher, né, que chegou naquele ponto em que você se pensou, né, chegar de fato, é que você tem essa capacidade de realizar. Eu acredito muito nisso. E eu vou falar também uma frase do evento que eu fui na segunda-feira, que foi sobre empreendedorismo feminino, em que eu vi muitas mulheres ali, né? A gente tinha grandes mulheres, e uma frase que me impactou muito foi crítica construtiva de quem não construiu nada não vale de nada. Então, se espelhem em bons exemplos. Busque referências, outras mulheres que já cumpriram essa jornada e que conseguiram chegar aonde você pensa chegar, para que elas sim sejam seus pontos ali, né, de referência, de apoio. Porque a gente ouve muitos sabotadores nesse meio do caminho, né? Então, muita gente diz que a gente não vai conseguir. Então, essas pessoas normalmente que dizem isso, elas não construíram aquilo que a gente quer construir. Então, busquem essas referências, se apoiem nisso, que você vai conseguir. Muito bom. Isso aí. Você? O que eu tenho para dizer é não desista. Sei que às vezes o caminho é difícil. Muitas das vezes a gente tenta desistir, mas temos que tentar. E pedir força a Deus para a gente continuar essa caminhada. Mesmo que
pare no meio do caminho, mas respire fundo, medite e siga em frente. Se tiver cansada, peça ajuda, porque vocês não estão sozinhas. Sabemos que empreender é difícil, é uma jornada batalhadora para todas nós. E dizer para vocês que vocês não estão sozinhas nesse mundo, que tem mulheres aqui para ajudar vocês. É uma rede muito grande para vocês pedirem ajuda a todas nós. E dizer para vocês que vocês são lindas, poderosas, maravilhosas, que nada que forem falar para vocês, vocês devem dar ouvidos. Vocês têm que acreditar em vocês e olhar sempre para você em primeiro lugar. E eu sempre falo para todas as minhas clientes e amigas, se ame em primeiro lugar. Que quando a gente faz isso, você vai ver que algo vai acontecer demais na sua vida. Então, não deixe de se amar, porque quando você se ama, as portas vão se abrir profundamente na sua vida. E não desistir dos seus sonhos, porque quando você desiste dos seus sonhos, você não vai saber o que o espera lá na frente, tá? Meninas, muito obrigado, tá? Foi uma honra estar aqui com vocês. E, gente, não esqueçam, tá? De seguir e acompanhar. Já temos uma série de várias histórias de várias mulheres. Veja as outras histórias também, tá bom? Obrigado e até a próxima.